O que a gente tem de pesquisa na fibromialgia é que você não tem nenhum exame que consegue documentar uma alteração tecidual, uma lesão, um corte, nem uma alteração específica no nervo que a gente consegue detectar por eletromiografia, aquele exame da agulhinha, né? Algum exame, a ressonância, só se for talvez uma ressonância funcional, mas que é muito usada em protocolo de pesquisa, mas não na prática clínica. Então, em resumo, nenhum exame dá nada, mas o paciente tem uma dor muito exagerada, né? Uma dor que não é normal para não ter lesão nenhuma, é uma dor difusa no corpo inteiro. Pode vir com outros sintomas. Antigamente a dor era o único critério que a gente usava para o diagnóstico. Hoje a gente usa outras coisas como alteração do sono, alteração de humor, né, que passaram a ter até um papel mais importante no diagnóstico, talvez, do que só a dor, né? A dor é importante, sim, é um critério maior, mas ela sozinha não fecha o diagnóstico. Lúpus é uma doença autoimune, o sistema imune, né? A gente, talvez na escola, lembra que estudou o sangue é feito de célula vermelha e célula branca, né? Célula branca, o soldadinho, como a gente ensina para as crianças, é aquela célula que defende a gente das bactérias, de vírus, né? Ele está ali sempre em alerta. Se entrar alguma bactéria ou um vírus no seu corpo, ele vai lá e ataca. Ele vai destruir. Se a célula está infectada, ele mata a célula, destrói a célula. Se for a bactéria, ele produz anticorpos, né? Se ele já tinha tomado a vacina, ele produz anticorpo mais rápido ainda, neutraliza a bactéria e depois vem lá o fagócito e come aquela bactéria, digere e destrói ela. O problema é que tem algumas proteínas de bactéria, vírus, que são muito parecidas com a nossa proteína do nosso próprio corpo, especialmente do colágeno, que é uma proteína que a gente tem no nosso corpo. E esse colágeno está no corpo inteiro. E no lúpus, né, o nosso soldadinho, linfócito B, ele produz anticorpo contra proteínas do próprio corpo. E esses anticorpos, eles formam o que a gente chama imunocomplexos, eles se juntam, formam um aglomerado de vários anticorpos e eles vão circulando na corrente sanguínea e eles podem atacar qualquer região do corpo. Eles se depositam no tecido e onde eles se depositam, gera uma inflamação e ativa proteínas que a gente chama metaloproteinases que podem destruir o colágeno, destruir os tecidos, né? É mais comum de afetar pele, articulação, rins, pulmão e até cérebro, sistema nervoso central, medula espinhal também. Começando mais uma edição do podcast Saúde Sem Jaleco, seu podcast semanal em sua segunda temporada, que traz a medicina de forma, a saúde, de forma geral, né? Não só a medicina, mas a saúde. A gente fala de odontologia e outras habilidades aqui, especialidades, de forma científica, sempre baseado em ciência e nunca em axologia. E hoje a conversa vai ser com o doutor André Lucchini. Ele é reumatologista, já atua aqui em Indaiatuba, já trabalhou bastante tempo aqui em Indaiatuba e hoje ele mora no Canadá, desenvolveu o seu doutorado lá no Canadá e está por lá. Tudo bem, doutor? Opa, tudo jóia, tudo tranquilo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, né? E sempre bom estar em contato aí com os pacientes, população de Indaiatuba e região. Hoje nós vamos tratar com o doutor sobre lúpus e fibromialgia, que são duas áreas aí de afinidade com a reumatologia, que é onde o doutor atua, é formado para isso, né? Doutor, primeira pergunta, quando o senhor vai voltar para Indaiatuba? Ah, essa pergunta vale ouro? Não sei, eu queria poder responder ela. Na verdade, eu vim fazer o doutorado aqui, né? Estou terminando, durou muito mais do que eu tinha planejado. Muita coisa mudou nesse trajeto todo, né? Dois molequinhos vieram atrás, vieram comigo na bagagem. Agora querem ficar, mas eu não quero ficar. Então, e, de qualquer jeito, eu estou atendendo via telemedicina, então a gente está sempre presente, né, nos pacientes de Campinas, em Indaiatuba, a gente tem um canal de comunicação e está preservado. Agora, se eu volto pessoalmente para o Brasil, é ainda uma dúvida grande, depende do que vai surgir de oportunidade aqui, né? Mas tem uma chance muito grande, porque mesmo para eu revalidar meu diploma aqui, eu teria que voltar para o Brasil, porque eu já estou há muito tempo fora da prática pessoalmente, né? E aí o Canadá exige que a gente tenha essa prática recente.
Então tem chance de voltar sim, viu, mas, eu vou avisando pelo Instagram especialmente, mas não é Perfeito, certeza ainda, gente. maravilha. Doutor, o que é fibromialgia? Fibromialgia, agora tem status de doença, né, mas por muito tempo foi uma síndrome, é um grupo de sintomas, sinais, coisas que o paciente sente e fala, coisa que o médico observa o paciente, examinando o paciente ele detecta, né, mas em resumo é dor exagerada, dor amplificada, sem lesão tecidual, pelo que a gente sabe até hoje, né, o que a gente tem de pesquisa na fibromialgia é que você não tem nenhum exame que consegue documentar uma alteração tecidual, uma lesão, um corte, nem uma alteração específica no nervo que a gente consegue detectar por eletromiografia, aquele exame da agulhinha, né? Algum exame, ressonância, só se for talvez uma ressonância funcional, mas que é muito usado em protocolo de pesquisa, mas não na prática clínica. Então, em resumo, nenhum exame dá nada, mas o paciente tem uma dor muito exagerada, né? Uma dor que não é normal para não ter lesão nenhuma, é uma dor difusa no corpo inteiro. Pode vir com outros sintomas. Antigamente a dor era o único critério que a gente usava para o diagnóstico. Hoje a gente usa outras coisas como alteração do sono, alteração de humor, né? Que passaram a ter até um papel mais importante no diagnóstico, talvez, do que só a dor, né? A dor é importante, sim, é um critério maior, mas ela sozinha não fecha o diagnóstico. E é importante isso ser falado, porque como a fibro, passou a ser uma doença de desconhecida para uma doença num foco, né, e estar no foco da atenção, ela tem alguns benefícios secundários garantidos agora por lei, né, com o status de paciente com deficiência para alguns subgrupos de pacientes com fibromialgia, a procura por esse diagnóstico está sendo cada vez maior. Por um lado, isso é bom, porque a gente tem identificado mais pacientes que precisam de suporte, né? Mas, por outro lado, o diagnóstico tem que ser bem criterioso. E isso a gente na reumatologia, algumas outras especialidades também tem tido esse cuidado de definir com bastante cautela para não explodir um diagnóstico falso positivo. Tem implicações, né, tanto pessoais, perigo de intoxicação por medicação que não precisava estar tomando, inclusive implicações sociais aí, com um aumento um absurdo, né, da questão previdenciária. O que que diferencia, uma dor crônica para uma fibromialgia? Como que o paciente ele pode, identificar isso no dia a dia dele para procurar uma ajuda correta? Dor crônica é toda dor que dura muito tempo, né? Muito mais tempo do que só o que a gente espera. Por exemplo, a pessoa sofreu uma fratura, quebrou um osso, e o ortopedista tem meio que uma ideia de quanto tempo ela vai recuperar, vai colar o osso, vai parar de ter dor, né? Em média aí 30, 60 dias. Algumas fraturas, isso acaba sendo mais tempo. Mas, por exemplo, uma pessoa que em vez de ter tido uma fratura, ela tem uma artrose, um desgaste na cartilagem, uma hérnia de disco, né? Uma lesão que não é simplesmente quebrou, colou, voltou ao normal. Pode fazer exercício normal, pode fazer reabilitação e volta à capacidade funcional normal. Ela sempre tem uma limitação residual, né? Tipo uma sequela. Mesmo em caso de fratura, que você tem quadro de sequela e com alteração funcional que não volta 100% ao normal, a gente considera que é uma questão crônica, uma doença crônica. E se isso envolve dor, vira uma dor crônica. A diferença é que na fibromialgia você não consegue detectar uma lesão tecidual, você não vê um osso quebrado, você não tem uma tendinite, né? Você não tem um tendão que rompeu, uma inflamação que não melhora. A princípio não tem esses componentes de inflamação, lesão, ruptura, mas a dor está ali, porque o sistema nervoso central, né, que percebe todo o nosso mecanismo do corpo que percebe aquela dor, ele foi sensibilizado, ele está muito sensível. Então, qualquer coisinha, qualquer toquezinho que normalmente você nem repararia, acaba virando uma dor absurda às vezes, né? É mais comum em alguns pontos do corpo. Antigamente, o pessoal tinha lá os 11 pontos da fibromialgia, ele testava 18, tinha que ter 11, se tivesse 10 não era. E é isso que eu falei, hoje em dia não é bem assim, não é um número mágico, né? A gente tenta ver o paciente como um todo, né? Não só um critério isolado.
Infelizmente, tem alguns colegas que ainda não estão atualizados nessa questão e acabam supervalorizando os pontos da fibromialgia, de quando ela foi descrita classicamente lá no enfim, anos 80, 90, né. E hoje a gente tem é um pouco mais, flexível, um pouco mais criterioso, né, outros elementos que fazem parte da doença agora, fibromialgia. Doutor, tem cura? Tem remissão, né. A cura, a gente considera uma pessoa nunca mais vai ter dor da fibromialgia, mesmo se ela tiver sobre o gatilho da dor, que podem ser vários gatilhos, né, desde o frio, até alguma questão emocional, um quadro depressivo ou ansioso, quadro de estresse crônico, alteração do sono, né. Então, assim, o que a gente vê a longo prazo na fibromialgia é que, se o gatilho está presente, a recidiva das dores pode aparecer e pode cronificar novamente. Então, a gente não costuma falar em cura no sentido de que você pode nem cuidar disso. É muito mais igual uma doença crônica mesmo, né? A gente sempre tem que estar tomando alguns cuidados para que aquela dor não volte a incomodar, atrapalhar a vida do paciente. Então, é uma coisa que ele vai ter que continuar cuidando para a vida toda. Um exemplo, o melhor tratamento que existe é a atividade física adequado para a necessidade do paciente. Ele nunca vai poder parar de fazer atividade física, mas isso não é só por causa da fibra, por causa de saúde como um todo, né? Um exemplo besta, eu fiquei aqui 2 semanas escrevendo a minha tese do doutorado. E eu virava às vezes à noite, porque eu tenho 2 filhos e eles ficam comigo metade do tempo e eu tinha que trabalhar de noite enquanto eles estão dormindo. Então o meu sono ficou horroroso nessas 2 semanas. E foi o suficiente para eu ter começar a ter uma dor lombar, uma contratura absurda aqui, que eu tive que focar nela, fortalecer glúteo, isquiotibial, porque estava tudo fraco. Eu fiquei 2 semanas sentado escrevendo, né, fora os outros períodos anteriores, mas o sedentarismo por 2 semanas foi suficiente para fazer o meu corpo envelhecer e enfraquecer de uma forma que eu precisei recorrer mesmo, eu precisaria até de uma ajuda de fisioterapeuta, de massoterapeuta, pra lidar com isso, porque a gente subestima demais a necessidade da atividade física para o nosso corpo, né. Em termos de fibromialgia, ela é mais importante ainda, e ela é um tratamento que mais tem evidência de que faz diferença. Eu, como profissional aqui da área do movimento, eu procuro sempre os médicos que tenham essa visão na hora de ajudar alguém que venha ao meu consultório, né? Porque, assim, é o maior desafio que a gente tem, ainda tem aquela ideia de que o repouso vai fazer melhorar, né, e é muito pelo Pois contrário, é, né, principalmente nesses casos de dor crônica. O doutor já falou um sim. pouco, sobre a importância da atividade física, e era uma pergunta que eu ia fazer mesmo, né, qual que é o papel da atividade física no tratamento das doenças reumáticas, reumatológicas, né, principalmente a fibromialgia e o lúpus? Em todas as doenças, quando a gente tem dor crônica, a atividade física, ela é um grande modulador da sensibilidade do sistema nervoso central, né. Um atleta, igual a gente está vendo na Copa, por exemplo, ele se treina todo dia a tolerar lesões, microlesões, que quem é sedentário não tolera, né. Basta você jogar futebol no fim de semana, né, aquela pessoa sedentária decide: "Ah, agora eu vou jogar bola com meu filho", e aí trava a coluna, e aí até na hora o corpo tá quente, você não sente nada, mas logo depois, misericórdia, né, você não aguenta levantar da cadeira. Então é por isso, é porque além de ser uma fraqueza muscular crônica, a questão funcional do exercício, além disso tem a sensibilidade. O nosso sistema nervoso central está sempre percebendo que dores, que lesões estão acontecendo, é uma forma de proteger a gente, né. A dor é uma proteção, ela é necessária. Doenças que o paciente não sente dor nenhuma, ele se lesiona muito mais. Tem até estudos, falam, a pessoa morre até mais cedo, porque você não tem a proteção da dor. O problema é quando essa dor passa ela a ser o grande problema, né, ela passa a limitar e o paciente fica cada vez mais sedentário porque está com dor. Então o exercício ele promove aquela tolerânciazinha à dor que vai aumentando gradualmente, né, vai ganhando resistência, ganhando a resiliência não só do músculo, do tendão, da cartilagem, do osso,
mas também do sistema nervoso. A gente tem o que se chama de neuroplasticidade, quer dizer, o nosso sistema nervoso está sempre evoluindo. Antigamente achavam que neurônio não regenera, hoje a gente já sabe que sim, em condições específicas ele regenera, o nervinho ele vai se recuperando de lesões, ele vai interpretando o meio ambiente, até o meio ambiente interno, de forma diferente, e o exercício é uma forma de você ensinar para o seu sistema nervoso que aquela atividade física, ela é para tirar a dor a longo prazo, não para causar dor, né. Mas é um programa, é uma coisa que não é do dia para a noite, não é uma coisa intempestiva, ela tem que ser planejada, de preferência com um profissional, lógico que, né, se você tem algum problema de saúde, eu sempre oriento o fisioterapeuta, acaba sendo a pessoa mais indicada, ele tem um treinamento, inclusive para montar o treino, né, o pessoal pensa em educador físico, personal trainer, mas o fisioterapeuta, em quem tem problema de saúde, uma artrose de joelho, um pós-operatório de ligamento, né, refez o ligamento cruzado do joelho, a cirurgia de hérnia de disco, é importante você ter um fisioterapeuta para fazer aquela transição. Pode ser que no futuro o fisioterapeuta ele planeje, né, talvez o treino e converse lá com o personal trainer, tudo bem, mas esse cuidado inicial acaba sendo mesmo dentro da fisioterapia, porque tem cuidados muito específicos, né, para não piorar a lesão. É, a gente Tem que fazer trabalha exercício, mas não é qualquer exercício. É isso, que a gente trabalha com tecido com lesão, né? Independente, por exemplo, É. a fibromialgia que não tem uma lesão específica ali no tecido, né? Mas Uhum. subentende-se essa sensibilização do sistema nervoso, né, doutor? Então a gente É, trabalha com um déficit, né? O educador sim. físico, ele pega, digamos assim, uma máquina rodando sem nenhuma alteração, né? Não, e até a questão de fazer o E isso é paciente aprender difícil, a né? apaixonar pelo exercício, né, o paciente precisa se apaixonar, porque é para a vida Exatamente. O toda. maior desafio hoje, né? Eu acho que Se ele dá tiver dor gerar o é. convencimento, né, que quem vai É. modular mais é o movimento e não o repouso, né. E outra, né, se é para ser a vida toda, é muito melhor que seja prazeroso do que seja Exato, uma obrigação. Se for uma exato. obrigação, você fica doido para burlar, né, fica doido para: "Ah, não, não aguento mais, estou de saco cheio". Não é para ser uma obrigação, é para ser prazeroso. Se você reparar no bem-estar que você sente depois do exercício, isso tem fundamento até bioquímico, né. A gente sabe hoje que o músculo contraindo, ele é tipo uma glândula que joga na corrente sanguínea um monte de substância benéfica, tipo hormônios que vão atuar no cérebro, que ajudam no controle até de depressão, ansiedade, a gente chama de miocinas. É basicamente substância, proteínas, aminoácidos que ele joga na corrente sanguínea e vão atuar lá no cérebro, né, nas áreas de controle do humor, controle da atenção, melhora o padrão do sono. É bom para muita coisa. Legal demais. Doutor, é normal quem tem fibromialgia sentir formigamento e tontura? Então, é assim, como é muito variado, a apresentação da fibra acaba sendo muito individual, né. Alguns pacientes podem ter isso. Agora, uma coisa que é importante é não ficar achando que tudo é da fibra. Por exemplo, o paciente pode ter uma dor crônica difusa e tem tontura. Mas será que ela não tem também uma labirintite? Será que ela não tem também algum problema cerebelar? Então, a questão da fibra, a gente fala que a fibra muitas vezes é diagnosticada quando você descartou outras coisas, né. Por exemplo, a pessoa tem uma dor no corpo, mas será que ela tem um quadro que gera tendinopatia? Será que ela tem uma atividade no trabalho que gera esse tipo de dor? Será que é da fibra ou será que isso é justificado pelos esforços que ela faz, com pouco repouso, com postura inadequada, antiergonômica no trabalho? Então isso tem que ser investigado, a gente não fala: "É fibro", sem ver, será que não é outra coisa? Nesses casos, por exemplo, quem tem tontura pode ter, igual eu falei, lesão, né, de cerebelo, questão vestibular, tem que investigar com otorrino, investigar com neurologista. E quem tem formigamento? Mas tá, é difuso ou será que é só numa perna? Ou é só nas pernas e não é na mão? Ou será que é só na mão? Será que é uma síndrome do túnel do carpo? Será que é um pinçamento do nervo ciático na coluna? Precisa ser investigado, né? Pode ser tudo só da fibromialgia? Pode, mas é diferente, né? Na fibro, a gente vê um quadro sempre geralmente mais difuso, é menos localizado, tem alguns gatilhos que desencadeiam isso, né? Lembrando que tem alguns distúrbios funcionais que simulam a fibromialgia, no caso, por exemplo, o formigamento em membro inferior, na perna.
pode às vezes não dar em exame nenhum, ressonância, não tem hernia de disco nem nada, mas pode ter alguma disfunção do músculo piriforme, que às vezes você tem que alongar esse músculo, fortalecer outro músculo acessório, e não vai dar em exame nenhum. Mas quer dizer que é fibromialgia? Talvez não. O médico tem que fazer essa avaliação cinesiológica, funcional também, às vezes junto com o neurologista, junto com o fisioterapeuta. Doutor, quando que eu consigo, me ajuda a ter essa diferenciação? Quando que eu busco por um cuidado com o reumatologista e quando que eu busco com o ortopedista? Tá. Ortopedista, geralmente, o foco deles, eles têm a gente diz, uma caixa de ferramentas um pouco mais ampla e mais voltada para o campo cirúrgico. Não necessariamente, tem muito ortopedista que faz também consultório clínico, né? O enfoque da ortopedia, ele é um pouco mais mecânico, talvez mais perto da fisioterapia, no sentido de eles têm essa formação, né, em cinesiologia, em fisiologia do esporte. Então, muitas vezes, quando a dor, a gente suspeita, por exemplo, de osteoartrite, né, um desgaste, ou a junta está rangendo, uma dor na junta, dentro da junta, ah, e o paciente já tem uma certa idade, né? Geralmente, ou ele vai para o ortopedista ou para o reumatologista. O que a gente tem visto cada vez mais é assim: o paciente costuma procurar o reumato quando ele não quer operar. Mesmo se ele tiver que operar, ele não quer, aí ele procura o reumato. E quando ele acha que, opera logo esse negócio, aí ele vai no ortopedista. Né? Mas é uma coisa que não necessariamente é assim, porque a avaliação do ortopedista, às vezes ele avalia, não é caso de cirurgia, então ele mesmo vai encaminhar para o reumato, né? Dependendo do problema, da gravidade do problema, o próprio reumato pode dar aquele tratamento inicial e conduzir junto do clínico geral, do médico de família. Né? Se for uma osteoartrite de longo prazo, mas nada grave, nada que atrapalhe a amplitude de movimento da articulação, né? Não está atrapalhando a vida do paciente, ele pode fazer o controle analgésico simples na unidade básica de saúde, na equipe multidisciplinar, né? Não tem uma regra muito clara. Quando você está investigando e não sabe o que é um pouco mais complicado, né? Doenças autoimunes são a área mais específica do reumatologista. Então, por exemplo, quando você tem inflamação na junta, é mais comum ser com reumato. Inflamação é o quê? Ela está inchada, quente, vermelha, né? Não é só a dor. Não é uma dor ao movimento, dor mecânica, é uma dor inflamatória. Se acorda travado, a junta nem mexe. Vai mexendo, vai esquentando, ela começa a soltar, começa a melhorar. Mas vira e mexe, ela tá inchadona, quente, sabe? Uma coisa assim, bem alterada mesmo. Ou tem outras coisas junto, por exemplo, lesão de pele, que a gente chama de vasculite, né? Umas manchas avermelhadas na pele, tosse, falta de ar, tá urinando pouco, tem espuma na urina, o sangue na urina, né? Coisas que faz a gente pensar em outras doenças sistêmicas, alteração cardíaca, pressão alta, tontura, um quadro mais grave, né? Mancha no rosto, igual a gente vê no lúpus, por exemplo, né? Ou então a pele está ficando mais grossa aqui perto da unha, que a gente pensa em esclerodermia. Então, são coisas que não é só uma dor osteomuscular, dor quando faz o movimento, é uma dor até em repouso, né? Isso, nesses casos, é bem claro que é um quadro que o reumatologista precisa estar presente para avaliar. Outros casos, né, mais simples, perdão, pela tendinite, artrose, os dois cuidam. E quando o reumato precisa de um cuidado que talvez precise de cirurgia, ele encaminha para o ortopedista. Perfeito. Doutor, a fibromialgia afeta a memória e a concentração? Afeta. Afeta principalmente porque a dor rouba muita energia do cérebro, né? Imagina que você tem que estudar para uma prova, só que você está com o dente do siso doendo, ou você acabou de arrancar o dente do siso, né? Você não vai conseguir prestar atenção do mesmo jeito que se você não tivesse dor nenhuma. Agora imagina essa dor todo dia, o tempo todo. É como se você nem capturasse o que está acontecendo. Como é que você vai lembrar disso depois, né? Então ela atrapalha a captura da informação. Você acaba tendo um nível de consciência um pouco mais superficializado em função da dor. Então é muito comum o que eles chamam de fibrofog, né? Que é aquela coisa, parece que tem uma névoa na cabeça que você não consegue lembrar, ou às vezes você acorda meio
a gente chama o termo técnico obnubilado, mas é aquela zonzura esquisita que você não sabe explicar de onde vem, né? Isso pode ser da fibra, mas mais uma vez tem que ser investigado, porque a pessoa pode ter também a apneia do sono. E aí é um sintoma que também dá isso, e é muito subdiagnosticado, né? Inclusive porque as duas situações podem andar juntas. A pessoa pode ter a fibromialgia secundária a uma síndrome de apneia do sono, que é quando a pessoa dorme e tem aquela obstrução da via aérea e ela não consegue respirar direito e falta oxigênio para o cérebro durante o sono. A pessoa tem um sono que não atinge aquele nível de descanso, sono REM, né? Que a pessoa realmente consegue descansar, recuperar, acordar bem disposta. Ela acorda sempre com a cabeça ruim, com a memória ruim e com dor. E essa dor pode ser um quadro igualzinho, ou mesmo chamado de fibromialgia, só que aí o tratamento não pode ser só o da fibro. Tem que tratar a apneia também, senão a fibro não melhora. É sistêmico, né? Uma coisa vai acabar É influenciando sistêmico. na outra, né? Exatamente. E tem que ser investigado. Se você não investigar, você não vai descobrir. Ah, a Entendi. pessoa ronca, mas se o paciente não dá valor para aquilo, ele acha, eu só ronco, meu esposo reclama que faz barulho. Tá, mas o que está por baixo? Tem gente que faz piada, né, do ronco, mas precisa ser investigado, porque pode ser uma coisa mais grave. No caso da apneia, pode levar a problema até de hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, um quadro grave mesmo, né, dependendo do nível da obstrução que ocorre no sono. O doutor falou aí das doenças autoimunes e nós vamos tratar hoje também do lúpus, que é Lúpus. uma doença autoimune. É isso, doutor? Eu tô maluco. Isso, é isso mesmo. Tá certinho. Tá Explica sabendo pra, tudo. explica pra gente o que que é o lúpus. Lúpus é uma doença autoimune, o sistema imune, né? A gente, talvez na escola, lembra que estudou o sangue é feito de célula vermelha e célula branca, né? Célula branca, o soldadinho, como a gente ensina para as crianças, é aquela célula que defende a gente das bactérias, de vírus, né? Ele está ali sempre em alerta. Se entrar alguma bactéria ou um vírus no seu corpo, ele vai lá e ataca. Ele vai destruir. Se a célula está infectada, ele mata a célula, destrói a célula. Se for a bactéria, ele produz anticorpos, né? Se ele já tinha tomado a vacina, ele produz anticorpo mais rápido ainda, neutraliza a bactéria e depois vem lá o fagócito e come aquela bactéria, digere, destrói ela. O problema é que tem algumas proteínas de bactéria, vírus, que são muito parecidas com a nossa proteína do nosso próprio corpo, especialmente do colágeno, que é uma proteína que a gente tem no nosso corpo. E esse colágeno está no corpo inteiro. E no lúpus, né, o nosso soldadinho linfócito B, ele produz anticorpo contra células do próprio corpo, do próprio colágeno, perdão, contra proteínas do próprio corpo. E esses anticorpos, eles formam o que a gente chama imunocomplexos, eles se juntam, formam um aglomerado de vários anticorpos e eles vão circulando na corrente sanguínea e eles podem atacar qualquer região do corpo. Eles se depositam no tecido e onde eles se depositam gera uma inflamação e ativa proteínas que a gente chama metaloproteinases que podem destruir o colágeno, destruir os tecidos, né? É mais comum de afetar pele, articulação, rins, pulmão e até cérebro, sistema nervoso central, medula espinhal também. Eles? É, quais são os primeiros sinais, além das manchas na pele que aparecem, que a gente pode ficar de alerta para identificar? Sinais mais comuns, né, que não precisa de exame. Então, mancha na pele. O lúpus é muito mais comum em mulher jovem, então a epidemiologia também conta, né? Se é uma mulher jovem com uma mancha aqui no rosto, bem vermelhinha, muito provavelmente ou é lúpus ou é rosácea. Aí a gente tem que investigar para diferenciar um do outro, né? O padrão, só de olhar, ele é um pouquinho diferente. Dermatologista, geralmente, só de olhar ele já sabe. A gente da reumato gosta de tirar a dúvida, né? Não fica, não vou arriscar, vai que é um lúpus atípico. Então, assim, tem vários tipos de mancha. O mais clássico é esse, né? Que aparece aqui na região malar, na região da bochecha, nariz. Pode aparecer úlceras orais, né? Úlcera, às vezes, não dolorosa, na região interna da boca, é comum aparecer. Artrite, inflamação nas juntas, principalmente das mãos, joelhos, né? Fica quente, vermelha, inchada, às vezes só quente, inchada e dolorida, travada. É muito comum alteração nos quadros mais graves, alteração renal, então, né? Pouca urina, xixi com espuma, xixi com sangue.
a cor da urina alterada, não aquela amarelinha, mais para o vermelho. Falta de ar pode dar, ou por alteração cardíaca, né? Pessoa que tem um derrame pericárdico, né? Um líquido em volta do coração. Em volta do coração a gente tem uma bolsinha que chama pericárdio, né? E ali, entre o coração e essa bolsinha, se tiver vazando líquido para ali por causa da inflamação da capa, isso acaba apertando o coração. Ele não consegue bombear o sangue direito, né? Então dá muitos sintomas. Alteração de fibrose no pulmão, então falta de ar, um quadro que às vezes lembra até um quadro de asma, pode aparecer também. Queda de cabelo pode aparecer, né? Mas como é isso? A gente tem também quadros em pessoas da terceira idade, então existe o lúpus tardio, é mais raro, e existe lúpus em homem também, e inclusive lúpus juvenil, em crianças. Isso é até legal a gente comentar, porque tem gente que pensa, doença de reumatismo é só coisa de velho, né? Não é, a gente tem muito quadro em criança, né? Existe a reumatologia infantil, que é como se fosse uma outra subespecialidade, coisas muito específicas, doenças específicas e doenças que a gente vê no adulto e começam na criança. Como é a doença autoimune, ela tem a ver com DNA. Então, quando tem associação com quadro genético, é comum do aparecimento aparecer mais cedo. Não espera chegar ali depois dos 40, sabe? Já aparece em criança, em jovem, às vezes em adolescente. E a gente tem que estar com a antena ligada para não deixar passar. Doutor, quem tem lúpus tem que tomar remédio pelo resto da vida? Não necessariamente, né? É o que a gente chama de remissão, é quando o paciente consegue estar fora de atividade inflamatória da doença. Geralmente ela é conseguida com a medicação, mas quando a pessoa está já há muitos anos em remissão, o objetivo do reumato sempre é tirar a medicação, mas tem que ser gradual, porque existe sempre o risco de recidivo, né? Quando você está em remissão, é meio parecido até com a fibromialgia. Quando você tira o medicamento, você tem que estar sempre de olho se não tem nenhum gatilho ambiental e, infelizmente, o gatilho ambiental não tem muito como evitar. Por exemplo, a gente mora no Brasil e um dos gatilhos para o lúpus é a radiação ultravioleta da luz solar. E às vezes, mesmo usando protetor, chapéu, ficando só na sombra, alguma radiação vai atingir sua pele e pode reativar a doença, né? Às vezes é complicado convencer o paciente que não dá para ir para a praia, você tem lúpus, tem que ter muito cuidado. Ou então, se vai, toma todo o cuidado do mundo, investe no que for bloquear a radiação ultravioleta, e ainda assim, teve qualquer problema, avisa, sabe? Porque não dá, infelizmente é arriscado. Mas existe sim pessoas que atingem a remissão e conseguem ficar sem a atividade da doença. Tem tratamentos agora em estudo, em pesquisa, né, que parecem ter um resultado bacana nesse sentido, está sendo falado para todo lado, tratamento, tratamento com células CAR T-cell, né, que é o linfócito modificado, que eles vão lá e mudam o padrão genético e a produção de anticorpos desse linfócito, e depois infundem no paciente de novo. Você pega o seu próprio linfócito ali da medula óssea, modifica ele geneticamente e injeta no paciente de novo. Aparentemente, a gente está tendo cada vez mais pacientes sendo submetidos a esse tratamento e tendo uma remissão bem satisfatória, sim, de doenças autoimunes, não só o lúpus, né? Também esclerose sistêmica e outras doenças. Então, é bem promissor, né? No momento, hoje, disponível para a população em geral, a gente tem os imunossupressores, imunomoduladores mais tradicionais, e ainda assim a gente alcança uma taxa de remissão, sim, bem alta até, né? Comparado ao que a gente tinha antigamente, antes da era dos biológicos, hoje a gente tem um panorama, uma perspectiva muito melhor do que antes do que quando eu comecei a fazer medicina, por exemplo, né? Antes dos anos 2000, 2002, a gente não tinha os biológicos ainda, que foram que são também anticorpos contra anticorpo, né? É uma engenharia que é feita, começaram a fazer isso com ratos, agora cada vez mais perto do anticorpo humano, humanizado. Então, isso é mais seguro para o paciente, dá menos reação, né, contra o remédio, que é o caso de vários medicamentos, né? Para o lúpus, a gente tem o belimumab, que é dessa classe de medicamentos biológicos. Até no último EULAR foi apresentado um estudo lá, BLISS-LN, que mostrou que ele acrescenta benefício para o paciente que tem nefrite lúpica, por exemplo, que tem uma inflamação do rim,
e tem o tratamento convencional, e além disso trata com o medicamento biológico também, ele tem uma melhora, por exemplo, com tratamento convencional, com miclofenolato, ciclofosfamida e corticoide, a gente tinha cada 10 pacientes, 2 pacientes entravam em remissão da doença renal. Associando o belimumab, isso sobe para 3 pacientes a cada 10. Parece pouco, mas numa população, né, de milhares de pacientes, é uma notícia muito boa. Doutor, a alimentação faz alguma diferença? O que que a ciência fala a respeito disso? Faz, né? Talvez não tanto quanto o pessoal da nutroterrorismo do Instagram, né? Leite não é inflamatório, pode tomar leite, previne osteoporose, mas tem lá, sim, tem um papel. A gente tem alguns estudos falando a favor, por exemplo, do ômega 3, né? Que além de ajudar para doenças cardiovasculares, né? Previne infarto, AVC, derrame, também tem alguma ação aí na. O balanço entre ômega 3 e ômega 6 também interfere na imunidade, né? Além disso, zinco, outros minerais também são importantes para o funcionamento adequado do sistema imune, então eles acabam interferindo, vitaminas em geral, né? Mas principalmente vitamina B1, B6, B12, acabam também tendo lá o seu papel. Mas assim, desculpa, só terminando, a ideia é nada nem de mais nem de menos, não precisa ser nada tão restritivo. É o que a gente já orienta para outras doenças: evitar gordura, gordura animal, gordura trans e alimentos ultraprocessados. Isso vale inclusive para doenças autoimunes também, até onde a gente sabe, né? Perfeito. Você falou que é uma doença que tem uma maior incidência em mulheres jovens. Lembro lá na Uhum. faculdade, que eu nunca atuei diretamente com lúpus, com paciente com lúpus, mas eu me lembro que lá na faculdade tinha uma fala de um professor que me chamou muito a atenção, principalmente por ser mulheres jovens, a dificuldade da gestação nesses pacientes, né? Sim. Inclusive uma fala que ele usou, que foi o que mais me chamou a atenção, é que é mais seguro um paciente portador de HIV, soro positivo, né, engravidar, do que uma paciente com lúpus. Mudou essa realidade e como que é visto a gestação para paciente portadora do lúpus? Tá, para o lúpus, a gestação, vamos dizer, melhorou em termos do que era antes, que a gente tem hoje mais conhecimento, né? A grande questão da gestação para o lúpus é porque o lúpus costuma se associar com uma síndrome que chama síndrome antifosfolípide, que alguns desses anticorpos que são produzidos, eles aumentam o risco de coagulação do sangue. Uhum. E isso pode levar a problemas bem graves, né? Desde a perda gestacional, né? Aborto espontâneo, até sangramento, ruptura da placenta, né? Quadros bem graves, né? O lúpus em si, a gente sabe que durante a gravidez ele tem um período que ele tem perigo de piorar mais, geralmente no começo. Depois, durante a gravidez, ele tende até a melhorar um pouco, porque na gravidez o próprio sistema imune precisa tolerar o neném. Se ele começa a rejeitar o neném, né, ele pode induzir o aborto. Então, o que acontece é que a própria forma que a natureza, né, criou o nosso corpo, já melhora um pouquinho. Toda doença autoimune tem uma fase de melhora sintomática durante a gravidez. E às vezes no terceiro trimestre o risco volta a ser um pouco maior, de ter efeitos ruins para o bebê e para a mãe. Então a gente fica muito alerta, segue bem de perto, né? A gente sabe hoje que dos medicamentos, existem os que são seguros na gestação e os que não são seguros. Então a gente hoje já tem dados em relação a isso, e antes é como se a gente não soubesse, então a gente ficava meio melhor não usar, sabe? E hoje a gente já sabe quais têm perigo, né, de teratogênese, de criar um neném com malformação, igual o metotrexate, ele é proibido na gestação. E ele nem é tão benéfico assim para o lúpus, né? O corticoide, ele não tem contraindicação, a azatioprina, a hidroxicloroquina são medicamentos seguros, então a gente tem alternativas seguras para gestante usar durante a gestação. Agora, sim, ela é acompanhada, é considerada gravidez de alto risco,
porque tem que ser um segmento de perto, mais cuidadoso, né, fazer exames laboratoriais com mais frequência, mas, não é nada que é igual tem muita desinformação, fala: "Ah, se você tem lúpus, você não vai poder engravidar nunca". Sim, sim. Não é assim, não é por aí não, sabe. Uhum. Graças a Deus a gente tem uma perspectiva muito melhor hoje, se a mulher tem a gravidez, ela pode ter filho sim, ela só vai ter que ter alguns cuidados mais especiais, né. Mas não é a única doença que faz a gente ter cuidados especiais com a gestante não. Doutor, lúpus reduz expectativa de vida? Reduz sim, né, reduz por conta das complicações, né. Hã, nem a maioria dos pacientes com lúpus não tem um quadro grave, é o que a gente fala comumente chama de lupinho, né. Lúpus, vem da a palavra, remete a lobo, né, tem toda uma história por trás do nome da doença, e aí depois associaram com a questão da apresentação na pele, enfim. Mas sim, os quadros graves são geralmente muito graves, né. Por exemplo, o paciente que tem lúpus e tem a síndrome antifosfolípide, o fato dela ter a coagulação aumentada, aumenta muito o risco de ter tromboembolismo pulmonar, trombo intracardíaco, trombo no sistema nervoso central, que são quadros muito graves, né, que levam à incapacidade e até à morte. Então, sim, não dá para eu tenho essa doença e vou fugir do reumatologista. Ou então, o que é mais comum, eu decidi que eu não quero tomar corticoide porque engorda. Então tá, você está trocando, infelizmente, né, uma sobrevida com saúde, com uma vida praticamente normal, por complicações mais graves. Quando você não trata uma doença dessa, tem um conceito que a gente usa na reumato de dano, né? Uma coisa é você ter uma atividade da doença, uma inflamação que depois some, você controla a inflamação e o corpo volta ao normal. Dependendo do tempo que você fica inflamado, você gera dano no tecido que não volta ao normal. Então, quanto mais tempo você fica sem acompanhamento, sem tratamento, tendo uma doença autoimune, é a chance de você ter uma sequela irreversível que pode ser muito grave, muito incapacitante, né? Então, é um alerta muito importante. É melhor você encarar de frente que você tem a doença e você tratar ela, assim, adequadamente, que aí você tem a chance de ter uma doença super controlada a vida toda e não vai morrer por causa dela. Ao passo que se você não cuida, tem riscos absurdos. E o lúpus é uma das doenças que mais tem associação com doença cardiovascular, não só lúpus, como artrite reumatoide também, né, que é até mais frequente na população. E toda doença inflamatória, o infarto do coração é uma doença inflamatória, né? É coisa que muita gente às vezes não para pensar e acha que é só gordura. Mas o que faz a gordura entupir a artéria do coração é a inflamação que ela causa. Ela gera citocina que faz a artéria contrair, aí o sangue não passa. Então, a inflamação aumenta o risco cardiovascular muito mesmo. E a gente tem estudo populacional em vários países já comprovando isso. Agradecer a participação do doutor André Lucchini, reumatologista, já trabalhou aqui na Tuba, já atuou aqui na cidade. Esperamos que ele volte em breve para a cidade para atender os seus pacientes daqui, apesar de fazer a medicina, a telemedicina, mas atender pessoalmente, que nada como um contato pessoal com o nosso médico de confiança, né, doutor? Ah, sim, com certeza, né, mas fico à disposição sempre, a gente está caprichando aí, então, graças a Deus, na telemedicina estamos tendo recursos bem bacanas para ajudar o pessoal, tanto na reumato quanto até na área de perícias também, que eu também atuo, continuo atuando, na perícia indireta, né, então avaliação dos documentos, elaboração do parecer também, continuo dando aula de perícia lá no curso que eu tenho, também curso Eu Perito, convido o pessoal para conhecer meu trabalho ali no Instagram, se você me permitir, @doutor.luquini.reumar, Repete pra gente. @dr.luquini, Luquini, ponto reumato, REUMATO. E você tem a oportunidade de ver o doutor tocando violão lá também no Instagram, tá? A gente Só médico não, faz ele de também é tudo. músico, não é só, não é só médico não. A gente para aguentar, né, aguentar o tranco aqui de estar longe do país, a gente sempre apela para nostalgia, né. É. Aí lá tem de tudo, forró, tem de tudo. Então agradecer ao Aceito doutor pedido de música pra fazer. Pela pela disponibilidade. disponibilidade. Lá tem fuso Eu que horário, lá tem um agradeço. horário diferente. Aí são 4 horas a menos, é isso, doutor?
Quanto ao menos, é. Se que a paciente for mandar documento pelo WhatsApp, Aí 24 por horas. gentileza, leve isso em consideração. Não, eu sugeri É de madrugada. depois É porque tem madrugada aí também, né? é, Diferente da madrugada daqui. exatamente. Vamos colocar assim, depois das 14 horas do Brasil. É 10 horas, tá certo, tá certinho. Tá joia? Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, a gente agradece. Voltaremos a Eu que conversar em agradeço. breve sobre artrite reumatoide. É uma doença que eu tenho. Tomo alopurinol de base todo dia, familiar. Bom, enfim, a gente vai conversar depois sobre isso. Não vai ser uma consulta, eu juro. Mas eu vou. Opa, Mas eu vou. Até tamo porque aí. eu já sou medicado já, então tá tudo certo. E o doutor já me indicou há muito tempo atrás. Mas Tamo a gente junto. volta a falar sobre esse assunto porque é um assunto que me parece que alcança muitas pessoas, né? É, 1% da população adulta, de 1 a 3%. É bastante gente. É um número considerável. Sim. Então, doutor, muito obrigado pela disponibilidade de nos atender. E se precisar divulgar alguma coisa, conte sempre com a gente aqui. A Estamos gente vai sempre à disposição. colocar, né, O o currículo. Eu que agradeço. também. E Tá muito joia. obrigado, doutor. Obrigado, gente. Obrigada. Eu que agradeço. Contem comigo. Pode. Obrigada. Abraço.